Agora com vocês o pastor Luiz Fernando. Olá, veja bem quantas pessoas hoje perguntam: será que existe o inferno? O inferno não é aqui mesmo? Porque tudo que se faz aqui se paga. Quem dera, meu amigo, minha amiga, se isso fosse verdade. Porque várias partes da Bíblia falam sobre o inferno. E fala da ressurreição de Cristo, que muitos não acreditam. Porque Jesus, ele prometeu para aqueles que querem se livrar do inferno, se apegar com ele, mas não se apegar de boca, como diz, eu já tenho Jesus no meu coração. Isso é fácil, entendeu? Tem que haver uma entrega, se entregar para Jesus, aí você está livre do inferno. Olha o que a Bíblia diz, que quando Jesus voltar nas nuvens, olha o que ela diz aqui no livro de Tessalonicenses, tá? No capítulo 4, ele diz: não quero, porém, irmãos, que tu seja ignorante acerca dos quais já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Observa bem aqui essa mensagem, que ele diz que não quer que nós sejamos ignorantes. O que é ignorante? É não acreditar. Não é bem assim, inferno não existe, inferno é aqui mesmo. Então, ele está dizendo aqui, Paulo falando ao Tessalonicenses, que nós não podemos ser ignorantes, para não ser comparado com aqueles que não têm esperança. Qual é aqueles que não... Tem pessoas que já está condenada, já não tem mais esperança. Está entendendo? Ela já está condenada já. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também que Jesus, os que dormem, Deus tornará a trazer eles de volta. Ele vai ressuscitar, ele vai morrer, aliás, ele vai só dormir dentro do túmulo, tá? E depois ele vai ressuscitar, entendeu? Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que daqueles que ficar vivo para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem. Quer dizer, até os que estão em Cristo, até os que estão vivos, se estiver em Cristo, vão ser salvos, vão ser ressuscitados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Entendeu? Primeiro vai ser aqueles que morreram com Cristo, eles não negaram Jesus. Que morrer, todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar aqui para semente, para contar a história. Todo mundo, mas o que Jesus está falando aqui, que existe duas mortes, a morte física e a morte espiritual, que é o inferno, a morte espiritual. Mas aqueles que estão em Cristo, esses aí estão salvos. Esses aí, tanto os mortos vão ressuscitar, como até os vivos. E vai ser antes da grande tribulação, porque os que estão em Cristo, não te preocupa com essas coisas que vai acontecer aí, que Deus fala lá em Isaías 66, que vai mandar fogo do céu e vai queimar tudo, entendeu? E que essas desgraças que tá para acontecer aí, tá entendendo? Nós temos livre disso aí, não precisa você ficar com medo, a não ser que você não queira Jesus, porque a única certeza de você ser salvo é aceitar Jesus, não aceitar de boca, se batizar nas águas, se batizar principalmente com o Espírito Santo, entendeu? Para que você não venha a ser condenado, como está escrito aqui no livro de Apocalipse, porque se você não tiver em Jesus, vai acontecer isso aqui, ó, Mateus 20, o juízo final, tá? Entendeu? Primeiro o diabo que enganava todo mundo, tá? Ele vai
vai ser preso, tá? E o diabo que enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados. Quer dizer, o diabo vai ser lançado no inferno junto com esses pastores aí, que são os falsos pastores, falso profeta é falso pastor, pastores que não têm chamado para a obra de Deus, se mete a ser pastor para ganhar dinheiro, pastor que vive fazendo tudo contra a Bíblia, tá? Mexendo na Bíblia, tá? Colocando pastora que não está escrito na Bíblia, tá? Colocando, inventando coisa para colocar. Esses aí vão ser tudo largado no fogo do inferno, como diz aqui no capítulo 20, versículo 10, que o diabo que enganava foi lançado no fogo junto com o falso profeta, e dia e noite serão atormentados para sempre. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, deu cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por que não se achou? Porque não vai existir no dia do juízo, não vai existir mais céu nem terra. Vai ser tudo espiritual, entendeu? E ele diz, vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, que se abriram os livros e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Aqui ele diz, viu os mortos, os grandes e pequenos. O que ele diz, os grandes e pequenos? Que vai ser rico, vai ser famoso, vai ser cantor famoso, astrólogo, psicólogo, sociólogo, o que vai na lua, o que vai no fundo do mar, não interessa, é a humanidade toda, todo ser vivente que não quiser saber de Jesus, vão ser postos de pé diante do trono, do grande trono do Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão. Esses vão ser postos, tu não interessa se tem dinheiro, se não tem, se é rico, se tem estudo, se tem faculdade, se tem isso, tem aquilo, se são empresários, não interessa. Todos que não quiserem saber de Jesus vão estar diante desse trono para prestar conta e não vai adiantar eles dizer que eles agora, a partir de hoje, eles aceitam, porque não vai ter mais tempo. Porque ele diz aqui, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Como assim deu o mar, pastor? Como deu o mar? O mar é o mundo dos mortos. Lá estão os mortos que morreram sem Jesus, que são os incrédulos, e o inferno, que é o diabo. Eles vão ser levantados lá do fundo do mar, mas não é o mar espiritual, o mundo dos mortos é no fundo do mar. Por isso que ele diz, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, tá? Que são os incrédulos, e o inferno, que é o diabo, devolveram os mortos que nele havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Lá no livro de Jó 26, já diz tudo por que é o inferno lá no lago, lá do fogo, lá, tá? Aqui você que está ouvindo esse vídeo, você pode conferir lá no livro de Jó. Jó fala sobre o lago do mar, lá do lago dos mortos lá, tá? Jó 26, 5 diz, os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores, e o inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Veja bem aqui, meu amigo, minha amiga, que os mortos já estão sabendo que eles vão para o lago do fogo, então estão tremendo de medo aqui. Por isso que a Bíblia diz que os mortos tremem debaixo das águas. Debaixo das águas lá é o mundo dos mortos, lá onde está o falso profeta, os incrédulos e o Satanás, o diabo, vão estar
tudo lá. Lá que é o lugar não é que ali seja o fim, ali ainda não é o fim, ali é uma sala de espera. Ali é uma sala de espera. Ali estão esperando para ir para o julgamento, para depois eles ir para o verdadeiro inferno, que é o lago de fogo. Por isso que ele diz, o inferno está nu perante ele e não há cobertura para a perdição. Então ele diz aqui, no versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Tá? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que lutar para estar nesse livro aqui. Porque se procurar, mas eu fazia isso, eu curava, eu libertava, eu fazia isso, fazia aquilo. Mas se você mexer na Bíblia, se tu tirar um tio da Bíblia, tu vai parar lá no fundo do inferno, lá debaixo do mar, lá no fundo do mar, no mundo dos mortos. Por isso que é importante, meu amigo, minha amiga, você se apegar com Deus, não mexer na Bíblia, tá? Não acrescentar nada, nem tirar nada da Bíblia, porque isso aqui é muito sério. E agora é a época das igrejas pregar sobre isso aí, tá? Você pode ver que tem igreja que eles já têm medo até de falar da palavra diabo. Eles dizem, não fala nesse nome no diabo. Eles têm até medo do diabo, mas não tem medo do principal, que é o inferno, tá? Se eu fosse eles, eu ficava com medo do inferno, não da pessoa estar pronunciando a palavra diabo, tá? Porque o diabo não quer que ninguém fale dele, ele quer ficar destruindo a nação toda e ficar escondido debaixo do tapete. Então, quando tem um pastor que fala da palavra diabo, ele diz, não fala no diabo, entendeu? Esse homem só fala no diabo. Por que ele diz? Porque o diabo que age na mente deles não quer que fale, tá entendendo? O diabo não quer ser descoberto, o diabo quer levar o maior número de pessoas para o fundo do Vale dos Mortos, para depois levar para o enxofre, o fogo eterno, onde vai queimar séculos e séculos e séculos e séculos. Se você gostou desse culto, dá uma curtida aí, se inscreva no meu canal, para mim poder pregar mais a palavra de Deus, porque que nessa época que a gente está passando, que Jesus disse que quando estivesse dando guerra, tivesse o amor se esfriando, a criminalidade aumentando, não tendo mais lugar dentro das cadeias, é o sinal da vinda dele. Ele está bem pertinho de voltar para buscar os deles, só que ele vai buscar. Aqueles que não têm Jesus vão ficar e vão ser largados depois que morrer lá no fundo dos mortos lá, tá? Para depois ser julgado e ser largado no verdadeiro inferno. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na presença de Deus, que Deus ilumine todos. Em nome do Senhor Jesus, eu desejo um bom fim de semana para todos e que todos possam conhecer Jesus, o Salvador.